qual é a realidade sobre o inverno canadense. Muito se fala que o inverno ele é rigoroso, insuportável, extremo aqui no Canadá e que esse é um dos principais motivos que fazem com que as pessoas desistam de morar aqui no país. Será que é isso mesmo? Inclusive, antes mesmo de nós começarmos esse vídeo, eu quero saber de você. O inverno, ele seria de fato um impeditivo para você morar aqui no Canadá? Qual que é a sua opinião? Você já pensou sobre isso? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber de você, antes mesmo da gente começar esse vídeo, se o inverno, ele é um ponto negativo para você morar aqui no Canadá. Antes de eu morar aqui no país, esse era sim um dos meus receios, mas isso é óbvio, né? Porque no Brasil, a gente não tem temperaturas extremas como aqui no Canadá. A gente não consegue mensurar quão frio que é menos 25 graus, por exemplo, e às vezes a sensação térmica é de menos 40. Então é claro que a gente não consegue ter essa percepção de frio morando no Brasil, porque essa não é a nossa realidade. Mas saiba você que nem em todas as regiões do Canadá o inverno é extremo dessa forma. E é assim que nós começamos o primeiro ponto da nossa conversa. O inverno no Canadá, ele é diferente em cada região do país. Então, antes de você ficar com medo do inverno aqui no Canadá, saiba que há regiões aqui no país que possuem inverno semelhante com o inverno que tem no sul do Brasil, onde não faz um frio extremo, as temperaturas raramente ficam abaixo de zero e não é comum nevar nessas regiões. Inclusive, eu sou do Paraná e neste ano lá no Paraná, o estado teve registros de temperaturas de menos 2 graus durante o inverno, e ali na Serra Catarinense, nesse ano de 2022, eles tiveram neve por lá. Então, se você é do sul, saiba que você está mais do que preparado para você enfrentar o inverno canadense em algumas regiões do país. Isso porque as temperaturas no inverno, ali da Serra Gaúcha, da Serra Catarinense, até mesmo ali no Paraná, muitas vezes durante o inverno se assemelham com algumas regiões aqui do Canadá. Contudo, eis que entra o nosso segundo ponto aqui sobre a realidade do inverno no Canadá. O Canadá é um país preparado para o inverno e isso muda significativamente a sua adaptação a esse frio. Como nós mencionamos anteriormente, se você é do sul, certamente você já tem uma noção de como é passar frio, contudo, obviamente, não é por um período extenso como é aqui no Canadá. E isso, obviamente, que acaba implicando nessa questão, onde o país aqui, ele é preparado para o inverno. Então, realmente, nas casas, carros, transporte público, comércio, em todos esses lugares, você vai ter aquecimento diferentemente do Brasil. Então, muitas vezes, quando você enfrenta essa temperatura de menos 2 em regiões ali do Brasil, você passa mais frio ali do que aqui no Canadá, porque aqui você tem roupas que realmente acabam te protegendo do frio, todos os locais eles possuem aquecimento, você acaba se adaptando ao inverno de uma forma muito mais tranquila do que no Brasil. Fala a verdade, como que é tomar banho no inverno brasileiro? Muita gente ali no sul, eu sei porque eu sou de lá, a gente acaba colocando aquecedor dentro do banheiro, ou a gente liga o chuveiro ali antes de poder entrar no banheiro para aquecer aquele ambiente, para a gente conseguir tomar banho. Essa é a realidade de muitas famílias que moram no sul do Brasil. E isso não acontece aqui no Canadá, porque a sua casa, ela acaba ficando numa mesma temperatura o ano inteiro. Se você colocar ali no seu termostato 24 graus, o ano inteiro a sua casa vai ficar nessa temperatura. Inclusive, aqui muitas casas, elas possuem ar-condicionado central e aquecimento central. Então não é apenas um ar-condicionado em um cômodo da casa, mas sim toda a casa fica quentinha, então você não vai ter essa percepção de frio tão drástica como é no Brasil. E isso é um ponto crucial para sua adaptação ao inverno aqui no Canadá. E um outro ponto que nós já comentamos anteriormente, que é importantíssimo que você se atenha, são as roupas de inverno. Muitas pessoas às vezes acabam comentando que elas vão comprar bota de inverno no Brasil, casacos no Brasil, para virem aqui para o Canadá.
não façam isso. Aqui no Canadá, além de muitas vezes você conseguir roupas de inverno muito melhores, significativamente melhores, você consegue elas por um preço mais acessível em vários outlets, nas lojas, quando tem liquidação de inverno, as roupas são mais preparadas, as botas são mais preparadas e financeiramente falando, é mais vantajoso você conseguir grandes descontos comprando as roupas de inverno aqui no Canadá. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre vestir-se em camadas. Eu mostro as roupas de inverno que eu acabo utilizando aqui no Canadá e indico também algumas lojas e marcas interessantes para você olhar antes mesmo de você pensar em comprar toda aquela roupa de inverno aqui no Canadá. Eu já enfrentei a sensação térmica de menos 38 e eu posso garantir para você que se você se vestir de forma adequada, você não passa frio. Não menospreze os acessórios, palmilhas térmicas, tem as luvas, cachecóis, gorros. Não menospreze todas essas questões porque elas fazem parte da sua adaptabilidade ao inverno aqui no Canadá. E se você estiver usando as roupas adequadas, souber se vestir de forma adequada, com toda certeza você vai conseguir se adaptar ao inverno aqui no país. E também eu te convido a ir lá no nosso Instagram, é Canadá Mais Que Um Sonho. Tem 2 destaques lá no perfil onde eu acabo mostrando as minhas roupas de inverno e como você pode se vestir para passar essa estação aqui no Canadá. Então é só digitar Canadá Mais Que Um Sonho lá no Instagram, procura lá o destaque inverno que tem muita informação sobre esse assunto também. Um outro ponto bem importante também é que muitas pessoas acham que o inverno é uma estação triste e depressiva. Eu inclusive recebi uma pergunta lá na caixinha de perguntas do Instagram de uma pessoa mencionando sobre isso, como é que nós conseguimos lidar com o inverno, sendo que tem 5, 6 meses de dias cinzas e que é uma época depressiva. Na verdade, já vou até esclarecer essa questão aqui para vocês, que pode ser uma dúvida sua também. O inverno não é uma estação de 5, 6 meses de dia cinza. Nós temos muitos dias de sol e geralmente são esses dias que as temperaturas elas são mais baixas, e nos dias mais amenos geralmente são os dias onde você tem neve, e por isso que os dias são cinzas. Mas aí você precisa avaliar a cidade que você pretende morar e qual que é a precipitação de neve anual, para você ter uma ideia de quanto que neva naquela cidade, que geralmente é aí que estão essas questões dos dias cinzas durante o inverno. Mas se você está tentando fugir dessa questão de dias cinzas, é preferível que você procure as cidades que tenham maior incidência solar. Com isso, obviamente, as temperaturas serão mais baixas, serão muito mais extremas, contudo, você não terá tantos dias cinzas assim. Mas, no geral, nenhuma região do Canadá possui 5 ou 6 meses de dias cinzas. Isso não é verdade. E em questão, a depressão, é inegável que o inverno realmente é uma estação que a gente precisa cuidar mais da nossa saúde mental, e não porque a estação por si só ela é depressiva, mas sim porque há uma maior tendência de nós ficarmos dentro de casa, isso por causa das baixas temperaturas. Contudo, a vida continua igual para todas as pessoas, inclusive as pessoas não deixam de praticar a atividade física por causa do inverno. Tem muita gente que anda de bicicleta, vai praticar o esqui, snowboard, patinação, muitos esportes de inverno para aproveitar a melhor fase dessa estação. E segundo o aplicativo que eu utilizo para verificar a temperatura aqui no Canadá, que é o Weather Network, neste momento está menos 24 graus. Essa é a temperatura e a sensação térmica está de menos 30. Então, nós iremos fazer essa trilha com a sensação térmica de menos 30. Nessa semana, a gente fez uma outra trilha aqui na cidade, a sensação térmica estava de menos 34. A gente aprendeu algumas lições, tanto é que hoje eu estou utilizando 2 luvas e vamos ver como que vai ser essa trilha. Inclusive,
a maior dica que eu posso te dar em relação a isso aqui no Canadá é aproveite cada estação. Todas elas têm os seus pontos negativos e positivos, mas se você souber aproveitar o melhor de cada estação, com toda certeza a sua adaptação vai ser muito mais rápida aqui no país. E por último, e não menos importante, uma questão que para mim é a principal questão em relação ao inverno, que são os dias curtos. Lúcia, como assim dias curtos? É porque durante o inverno tende a amanhecer mais tarde e escurecer mais cedo. Então, geralmente, o dia vai clarear ali pelas 8 da manhã e vai começar a escurecer ali próximo das 4h30 da tarde. Ou seja, os dias acabam sendo mais curtos. Então, se você tem um dia ensolarado, ele vai amanhecer ali por volta das 8 da manhã e ele vai escurecer ali por volta das 4h30 da tarde. Só para você ter um comparativo, durante o verão, amanhece geralmente 5h30 da manhã e escurece ali por volta das 9h30 da noite. Então há uma diferença muito grande entre essas duas estações e talvez isso te afete de alguma forma. Eu acredito, inclusive, que irá afetar ainda mais as pessoas que acabam trabalhando durante o horário comercial em escritórios fechados. Por quê? Você chega no seu trabalho, está escuro, né? E quando você vai embora para casa, já está escuro. Então, isso realmente pode te afetar de alguma forma. Contudo, é preciso aproveitar o melhor dessa estação. O ápice dessa diferença é ali em dezembro, ali no dia 21 de dezembro. E a partir disso, gradualmente, gradativamente, os dias começam a ir amanhecendo mais cedo e escurecendo mais tarde, até chegar o ápice, que é o início aqui do verão, que é no dia 21 de junho, que então você vai ter essa diferença máxima, que é amanhecer por volta das 5 da manhã e escurecer por volta das 9h30 da noite. Há essa diferença entre o inverno e o verão. Então, gradualmente, os dias vão escurecendo mais cedo e depois eles vão escurecendo mais tarde. Então, isso pode sim acabar te afetando de alguma forma, mas é preciso ter consciência de que esse não é um motivo para você ficar depressivo, e sim talvez que você não aproveite tanto após o horário de trabalho para fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, como acontece durante o verão, mas que você pode sim aproveitar o inverno de outras formas. Sendo assim, sabendo de todos esses pontos que a gente conversou agora, você ainda acha que o inverno ele é um impeditivo para você imigrar, para você morar aqui no Canadá? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se você quer saber mais, não apenas sobre o inverno aqui no Canadá, mas também sobre como morar aqui no país, sobre o custo de vida, mercado de trabalho, como estudar aqui no Canadá, eu te convido para você entrar na nossa área de membros. Lá um espaço onde tem mais de 50 horas de conteúdos sobre todas as províncias aqui do Canadá. Então lá você vai encontrar informações relevantes que podem fazer com que você saiba escolher a melhor cidade para você morar aqui no país. E para você fazer parte, basta você clicar no link aqui embaixo, quero fazer parte da área de membros, que então você vai conseguir se cadastrar na nossa plataforma e ter acesso a todo esse conteúdo. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever por aqui, basta você clicar nesse botão aqui embaixo, inscrever-se, e também de deixar o seu like aqui no nosso vídeo. Se você gostou, escreve um comentário aqui para nós, deixa o seu like e tem um sininho aqui do lado. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!